Pessoal, não estou no pomar do maracujá, mas o vídeo hoje é sobre maracujá. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que a gente está fazendo uma substituição no nosso pomar, né? Algumas plantas mais antigas, a gente vai substituir elas por plantas novas. Então, nada mais justo que eu levar vocês comigo desde o início desse processo, da produção das nossas mudas, até levá-las para o campo, como a gente gosta de fazer aqui com vocês, né? Mostrar todo o passo a passo de forma transparente. Então, rapaz, fiquei ofegante. Fica até o final para não perder nada. Aqui, ó, pessoal, só para refrescar a memória de vocês, isso aqui são nossas espaldeiras que nós estamos completando um ano esse ano. E aqui era a nossa espaldeira que estava completando aí quase 2 anos no nosso pomar, né? Na verdade, quase 2 anos no nosso pomar. 1 ano e meio para quase 2 anos no nosso pomar. Então, nós resolvemos, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, substituir elas porque elas estavam já estavam se tornando plantas mais antigas, já estavam baixando a produtividade, já estavam também mais suscetíveis a pragas e doenças, inclusive passando pragas e doenças para essas plantas aqui, que inclusive por conta de a gente ter tirado elas daqui, já começaram a mostrar sinais de recuperação. Então, nós vamos substituir essas plantas aqui, certo? E o que acontece? Nesse vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como a gente produz o nosso substrato, como a gente prepara os saquinhos de mudas, como nós acomodamos eles dentro do viveiro para que chegue as nossas plantas, nossas sementes, e nós possamos fazer a semeadura, tá? Pessoal, o substrato, a gente tem que levar muito a sério essa preparação de substrato, porque o que acontece é o seguinte: as nossas plantas, as nossas sementes, elas vão ficar lá germinando e se desenvolvendo, as mudas vão ficar se desenvolvendo por pelo menos aí 45 dias, no nosso caso, tá? Tem gente que faz um ciclo até maior. No nosso caso, elas vão passar pelo menos 45 dias dentro do viveiro. Então a gente tem que levar muito a sério essa nossa produção de substrato, pessoal, porque é dali que nossas plantas vão tirar nutrientes, elas vão absorver água. Claro que a gente também vai fornecer nutrientes para elas, como eu vou mostrar para vocês, através da adubação foliar. Mas, de qualquer forma, uma das fontes, se não a maior fonte de nutrientes, vai ser justamente através do substrato, tá? Do substrato de mudas. Então a gente tem que levar muito a sério, tá? Muito sério, tem que ser bem preparado para que nossas mudas não sintam e não se tornem mudas fracas, mudas doentes, mudas que não vão dar resultado no campo. O nosso intuito de produzir mudas é produzir mudas que vão dar excelentes resultados e resultados rápidos no campo, tá? Então não adianta nada a gente produzir mudas de qualquer jeito, que elas vão chegar no campo, vão adoecer, não vão produzir, vão demorar a produzir, podem até morrer. Então a gente tem que fazer tudo com bastante cuidado. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz do zero. Do zero. Vou preparar o substrato hoje, encher o saquinho de mudas, deixar eles lá preparados, né? Mostrar como a gente trabalha eles. E depois vamos fazer o semeio, vamos cuidar das nossas mudas até levar elas para o campo. Show de bola? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a polinização. Já a gente vai lá para o nosso pomar, para nossa área lá do viveiro, onde nós vamos fazer conversar um pouquinho melhor sobre o substrato. Aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa mistura de substrato, tá? A gente deixa ela aqui protegida, porque tá chovendo bastante, não é interessante a gente encharcar ela, e também como a chuva é muito forte, pode espalhar demais ela e a gente acaba perdendo o substrato, né? Então, o que acontece? Esse nosso substrato tá aqui todo enrolado, todo empacotado. Aqui, ó. Mas deixa eu explicar para vocês o que é esse nosso substrato aqui, antes da gente começar a encher os saquinhos de mudas. Primeira coisa, pessoal, a gente sempre divide o nosso substrato aqui em basicamente 4 partes. 3 partes de terra e 1 parte de esterco, tá certo? Então aqui a gente tem 3 partes de terra e 1 parte de esterco.
já está tudo bem misturado, né? Vocês podem ver que não tem como diferenciar um do outro, né? A terra que a gente vai buscar para fazer essa mistura, pessoal, é uma terra aqui da propriedade, tá? É interessante que vocês tomem bastante cuidado quando vocês forem escolher a terra que vocês vão usar, para que não sejam terras com problemas de nematóides, doenças de solo, tá? Evitem esse tipo de terra para vocês usarem. Como aqui na região a gente não tem esse problema e a gente pega uma terra com bastante matéria orgânica, então a gente consegue fazer isso aqui tranquilo, essa mistura, tá? E o esterco, ele tem que estar bem curtido, tá, pessoal? Um esterco de cama de frango, de gado, mas sempre bem curtido, tá bom? Para vocês poderem fazer essa mistura. Ele pode não estar na etapa de umificação completa, aquele esterco que já está uma terra bem pretinha, pode não estar nesse estágio. Ele não pode estar muito instável ainda, ou seja, naquela fase de aquecimento do esterco, tá? Não é interessante a gente fazer dessa forma. É interessante sempre fazer ele num estágio mais avançado de estabilização, né? Partindo já para umificação. Como é que eu sei quando ele está nesse estágio? Primeira coisa, ele perde o cheiro forte dele de esterco, tá? Ele perde aquele cheiro forte, podre. Segundo, ele vai escurecendo o esterco, ele vai ficando cada vez mais pretinho, tá? Mais parecido com terra, tá? E terceiro, ele fica frio. Quando a gente revira a nossa pilha de esterco, que a gente faz lá as leiras de compostagem, ele tá frio, ele não está mais aquecendo, ele está quase na temperatura ambiente. Então é muito interessante a gente trabalhar com esse tipo de esterco, tá? Então, quando eu digo 3 partes de um e uma parte do outro, como é que a gente divide isso? No nosso caso aqui, pessoal, a gente usa ou carrinhos de mão, ou seja, 3 carrinhos de mão de terra para um carrinho de mão de esterco, ou a gente usa 3 pás do trator de um e uma pá do outro, tá? Ou seja, a gente sempre divide em a gente não tem uma quantidade exata de quilos, né? Mas a gente tem um recipiente. Então a gente usa, por exemplo, 3 carrinhos daquele, como eu falei para vocês, de terra, e um carrinho daquele lá de esterco na mesma medida e coloca aqui. Então é assim que a gente divide essa proporção, tá? E aí o que acontece? A gente já dá uma boa de uma misturada nele, tá? Não se preocupem, por exemplo, com os embuais, os gongolos, tá? Não se preocupem com eles, eles são excelentes ajudantes nesse processo aí de umificação, porque eles vão decompondo a matéria orgânica, tá? E gerando aí um composto cada vez mais rico. Então esses gongolos aqui, os embuais que a gente chama, ou piolho de cobra, não se importem com ele, tá? Quanto mais deles muitas vezes até melhor. Beleza? Então a gente faz essa mistura e a gente vai por alguns aditivos no substrato. O que a gente coloca no nosso substrato além disso? Calcário, tá? A gente coloca calcário aqui e superfosfato triplo, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui as quantidades para vocês, que eu não lembro de cabeça. Vou deixar aqui na tela para vocês de quanto a gente coloca aqui e revira bastante ele até ficar um negócio mais homogêneo. E aí o nosso substrato ele tá pronto para a gente começar a encher os saquinhos de mudas, tá bom? O interessante, pessoal, é enquanto a gente está fazendo esse processo, se, por exemplo, o nosso esterco não estiver tão bem curtido, como eu falei para vocês agora, e estiver num processo de estabilização ainda, não tiver nessas condições ideais que eu falei, é interessante você, ao longo dos dias, ir molhando essa pilha aqui, tá? E deixando ele aberto um pouco ao longo do dia. Se chover demais, você fecha para proteger e depois abre de novo. Tá? Então sempre manter uma umidade e deixar ele arejado uma parte do dia, que é para que a compostagem continue ocorrendo, tá? Se você deixa ele muito fechado, sem umidade, sem aeração, a compostagem pode deixar de ocorrer e ocorrer a decomposição anaeróbica, que não é interessante, tá? Então sempre manter a umidade, sempre manter arejado, que é para manter a compostagem aí avançando bem até o estado de umificação, certo? No nosso caso, como eu falei para vocês, a gente não atingiu esse estado de umificação ainda, mas nós vamos encher nosso saquinho de mudas aí, mesmo assim, vamos levar para o viveiro, mas ainda não vamos colocar nossas sementes, tá? A gente vai deixar ele lá um tempo, molhando os saquinhos mesmo sem ter semente, justamente para poder avançar esse processo dentro do saquinho de mudas que tá na reta final, né? Tá na reta final, falta pouco, então a gente consegue fazer isso dentro do viveiro. Enquanto nossas sementes, por exemplo, elas não chegam. Nós compramos ela pela internet e não chegaram ainda. Então a gente vai encher mesmo assim, manter o processo dentro do viveiro e quando elas chegarem já vai estar pronto para a gente poder fazer nosso semeio.
vamos lá encher nosso saquinho de mudas então, pessoal. Primeira coisa, obviamente, é o saquinho de muda, né? A gente precisa escolher o nosso saquinho de mudas. O que acontece, pessoal? A escolha do saquinho de mudas ela é muito importante, tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar é o volume do saquinho de mudas, se é compatível com o tempo que nós vamos produzir nossas mudas, tá certo? Ou seja, quanto mais tempo de viveiro a nossa muda passar, o mais recomendado é que maior seja o recipiente por conta do volume de substrato que vai ter nele, que aí vai ter os nutrientes, vai ter a retenção de água, vai poder acomodar mais raízes, né? As raízes, vai poder acomodar melhor as raízes, na verdade, tá? Então, como essa nossa produção de mudas vai durar em torno de 45 a 60 dias, é normalmente o tempo que a gente leva para o campo, a gente sempre usa esses saquinhos aqui, que eu sempre esqueço qual é a medida deles. Eu vou deixar aqui na tela para vocês poderem procurar aí na região de vocês, tá? Se eu não tô errado, é 15 por 10 por 25, eu não lembro exatamente. Mas vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Ah, Ricardo, quero deixar mais tempo. Pessoal, pela nossa experiência, se você quiser deixar mais do que 45, mais do que 60 dias, eu recomendaria você adquirir um saquinho de mudas com volume maior, tá certo? Nós já fizemos até essa análise no nosso plantio de açaí. Nós já fizemos isso, essa comparação com nossas mudas de açaí, que passaram 2 meses a mais do que o normal e com um recipiente maior, e o desenvolvimento foi muito melhor. Então, para o maracujá, a gente imagina que seja o mesmo raciocínio, tá? Quanto mais tempo passar no viveiro, mais volume o seu recipiente vai ter que ter, tá bom? Mais volume de substrato, perdão. Tá? Então, para o nosso caso de 45 a 60 dias no viveiro, esse volume aqui, esse saquinho com essas medidas já tá ótimo. Beleza? Próxima coisa, nossa ferramenta para preencher os saquinhos. Com a mão, pessoal, preencher esses saquinhos é muito complicado. Eu particularmente não gosto. Então eu prefiro usar uma ferramenta dessas ou uma pazinha de jardinagem. A gente usa qualquer uma das duas. No caso, nossas pazinhas de jardinagem estão enferrujadas e quebraram, então não é bacana a gente usar elas. Então a gente faz isso aqui, ó. A gente pega um pedaço de cano, corta ele aqui na diagonal aqui uma ponta. O ideal é ter a outra ponta cortada aqui também, mas como eu ia ficar muito pequenininho se eu fizesse isso, né? Ele já está pequeno, na verdade, eu preferi deixar dessa forma, tá? Então, um canto a gente corta na diagonal, outro canto a gente deixa assim. Esse canto aqui que fica para dentro do saquinho, esse aqui fica para fora para ajudar a gente a escavar, certo? Então, como eu já até adiantei, a gente vai botar esse pedaço de cano aqui dentro do nosso saquinho de mudas e usar ele para cavar e ao mesmo tempo preencher o saquinho, como eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó, pessoal, coloquei aqui o nosso saquinho, o nosso cano dentro do saquinho de mudas aqui, ó. E então, à medida que eu vou colocando aqui o substrato, ele já vai enchendo meu saquinho automaticamente, tá? Aí eu posso bater um pouquinho, subir ele um pouquinho mais aqui, ó. Eu subo ele um pouquinho mais para poder preencher mais o saquinho de mudas com substrato. Ó. E aí quando eu tirar, não sei se ele vai equilibrar aqui porque vai ficar muito fofo, mas ó, quando eu tiro, ó, ele já tá bem preenchido, tá? Apesar de que, do jeito que ele tá aqui, pessoal, não a gente não concluiu ainda o nosso preenchimento, a nossa preparação, tá? Do jeito que ele tá aqui, o substrato não tá acomodado ainda no nosso saquinho de mudas. Vocês podem ver, ó, que ele tá quebradiço, né? Não tem apoio, ó, tá totalmente irregular aqui dentro. Então a gente faz esse preenchimento nesse primeiro momento aqui. O que a gente faz? A gente, ó, dá umas batidinhas aqui dele no chão, ó, para ele ir acomodando o substrato dentro do saquinho de mudas, tá? Vocês podem ver até que ele já baixou o nível, né? Que ele vai sentando e vai acomodando. E o nosso saquinho de mudas, ele vai estufando até o ponto de que, ó, ele não cai facilmente. Ele tá, ó, bem estufadinho, que o substrato já tá bem acomodado lá dentro, certo? Isso aqui é interessante, pessoal, fazer essa acomodação. Primeiro, porque se eu levar aquele meu saquinho de mudas como tava, com o substrato só daquele jeito colocado dentro do saquinho, ele não vai ter apoio nas minhas bancadas e provavelmente vai tombar no meu viveiro. E isso não é nem um pouco interessante, tá?
Segunda coisa é porque assim, pessoal, com o substrato bem acomodado dentro do saquinho de mudas, ele forma melhor o torrão que a minha muda vai estar, tá certo? Ele forma melhor aquele torrão que é para eu levar para o campo a minha muda junto com o torrão, né? Onde vão estar concentradas as minhas raízes, tá? E o torrão, quanto melhor formado, mais segurança a gente leva nossas mudas, com mais segurança a gente leva nossas mudas para o campo. Porque quando esse torrão quebra, pessoal, e a gente leva as nossas mudas para o campo, a gente já prejudica de antemão o desenvolvimento delas no campo, tá? A gente já prejudica o desenvolvimento delas porque as raízes vão estar expostas, vão estar nuas. Então, e vai estar formando bolsões de ar, enfim, que não é interessante. Então, o ideal a gente sempre acomodar bem aqui o nosso substrato dentro do saquinho de mudas, para que não forme bolsões de ar aqui dentro, tá certo? E agora, como ele sentou, eu vou lá e preencho um pouquinho mais e faço a mesma coisa, dou uma acomodada aqui e completo com o restante. Por que eu faço esse complemento aqui, pessoal? Que ele já fica até transbordando. Porque daqui a pouquinho a gente vai molhar nosso substrato, pessoal. E quando a gente molha esse nosso substrato, ele vai acomodar ainda mais um pouco dentro do saquinho de mudas, tá? Então, se eu não preencher até aqui, assim como eu estou fazendo, quando eu molhar, vai descer e vai ficar muito lá embaixo. E quando desce demais o nível do substrato, quando ele fica muito para baixo e fica essas beiradinhas aqui do saquinho de mudas, isso atrapalha a minha irrigação do meu viveiro, tá certo? Porque, já vou mostrar para vocês um exemplo. Quando não fica preenchido bem o meu saquinho de mudas, ele forma uns beiços aqui que não deixa a água entrar e ela vai escorrer para fora do meu substrato. Já vou dar um exemplo para vocês disso aí, tá? Mas então, aqui está bem acomodado, completamos. O que a gente faz agora? Eu boto aqui numa basqueta, numa caixa. Ó, já tem vários aqui. Para depois eu colocar no carrinho de mão e transportar para dentro do viveiro. Certo? Então, esse aqui é o preenchimento. Eu já vou mostrar para vocês o exemplo de quando não está bem preenchido. E vou mostrar também para vocês como a gente faz isso aí na velocidade normal, para você ter noção de quanto demora. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, de como é importante a gente preencher nosso saquinho de mudas até o limite dele, tá? Se eu levasse esse saquinho de mudas aqui, que vocês estão vendo que ele não está preenchendo até o total, até o final, né, até o limite, se eu levasse ele para o nosso viveiro, o que ia acontecer com essas beiradinhas aqui é que com o passar do tempo elas iam deitar, tá? E você já deve imaginar que quando ela deita, isso me complica, porque quando eu jogo água no meu saquinho de mudas, eu jogo água em toda a área, né? Então o que acontece é o seguinte, eu tenho um péssimo aproveitamento dessa minha água, porque ela vai bater aqui, que deveria, na verdade, estar batendo no substrato e sendo absorvida pelo substrato, ela vai estar batendo nesse beiço aqui e escorrendo para fora do substrato. Então não é nem um pouco interessante eu ter essas beiradinhas aqui, tá certo? Nem um pouco interessante, por isso que a gente sempre pega e preenche até o final, né? Aqui, claro, obviamente eu errei, né? Mas vocês já pegaram do exemplo anterior, que a gente preenche aqui até o limite, para deixar o mínimo possível dessas beiradinhas, porque quando eu deixo o mínimo possível, como um exemplo aqui, ó, ela pode até deitar, mas não vai fazer diferença, certo? Então é muito importante que a gente preencha até o limite do nosso substrato, do nosso saquinho de mudas, perdão. Tem que filmar uma parte do saquinho aí, tá vendo? Tá. Outro ponto muito importante, pessoal, quando a gente está preparando o saquinho de mudas, é nunca pressionar o saquinho de mudas. Ou seja, a gente nunca vai fazer pressão, seja em cima, seja nos lados, tá certo? Não é interessante a gente pressionar nosso saquinho de mudas.
O que a gente faz no máximo é o que eu mostrei para vocês, de bater ele um pouquinho no chão para acomodar melhor o substrato, mas a gente nunca pressiona, porque se a gente pressionar, a gente vai estar compactando esse nosso substrato. O que acontece quando a gente compacta ele? Primeiro, a gente tem uma diminuição da porosidade dele, ou seja, tem menor absorção de água, tem menor retenção de água, tá certo? Então não é interessante a gente fazer isso. Segunda coisa que a gente faz, a gente dificulta o desenvolvimento das raízes dentro dele, tá certo? Porque um substrato mais soltinho é melhor, até por conta de ser uma fase inicial de desenvolvimento da cultura. Então a gente tem que facilitar esse desenvolvimento das raízes aí, certo? Terceira coisa é que a gente tira a aeração do nosso substrato, tá, pessoal? A gente fecha os poros, como eu falei para vocês, e além da diminuição da infiltração da água, a gente tem também a diminuição do oxigênio dentro do nosso substrato, e esse oxigênio obviamente é muito importante para nossas mudas também, certo? Então a gente nunca pressiona o nosso substrato, a gente faz no máximo acomodar ele, e a partir do momento que ele está acomodado, ó, tá tufadinho aqui nas laterais, não está tombando fácil, já é o suficiente, a gente já tira daqui e já coloca ele no recipiente para levar ele e organizar depois no viveiro. Então, pessoal, quando a gente termina de encher os saquinhos, a gente traz eles para cá, para o nosso viveiro, tá? Nosso viveiro antigo, ele era todo esse espaço aqui, era um viveiro bem grande. E aí a gente aproveitou, agora que nós não vamos precisar fazer um viveiro tão grande, nós não vamos fazer tantas mudas como nós fazíamos antes, nós reduzimos o espaço dele e demos uma caprichada melhor também. Temos uma portinha de madeira. Melhoramos o espaço aqui dentro, porque isso aqui era uma coisa que era muito complicado pra gente. Era esse espaço entre as bancadas, era um espaço muito estreito. E agora a gente faz aqui a acomodação dos nossos saquinhos de mudas que nós preenchemos aqui nessa bancada. Certo? Tá quase terminando aqui. Provavelmente vai encher toda essa bancada aqui ainda. Mas está caminhando bem. A primeira coisa que você pode estar se perguntando é por que nós organizamos dessa forma que vocês estão vendo aqui, né? Primeira coisa, pessoal, por que a gente organiza sempre espaçado? Porque a gente vai deixar nossas mudas mais espaçadas, tá certo? Vamos ter uns espaços entre nossas mudas aqui. A gente está até repensando se nós vamos manter essa fileira aqui que nós colocamos, que é só para fazer apoio para essas mudas. Estamos repensando se nós vamos manter isso, mas de qualquer forma esse espaço entre as fileiras vai existir. Primeiro porque isso aqui, pessoal, evita uma aglomeração muito grande aqui de mudas e evita sombreamento, tá? Claro que o maracujá vai demorar para se sombrear, mas vai chegar um momento que ele vai começar a crescer e uma muda vai estar influenciando no sombreamento da outra. Nós não queremos isso, tá? Outra coisa que acontece é que o maracujá, ele solta as gavinhas, né? Aqueles bracinhos do maracujá. Eles podem ficar se enrolando entre as mudas. Isso não é nem um pouco interessante pra gente. Então a gente dá esse espaçamento para poder melhorar o sombreamento, melhorar essa questão desse entrelaçamento deles aí, porque pode danificar mudas quando a gente estiver tirando elas daqui do viveiro, pode inclusive prejudicar o desenvolvimento delas, né? Então a gente sempre deixa esse espaçamento aqui no nosso viveiro, tá? Tem várias formas de espaçar, tá, pessoal? Não precisa ser necessariamente desse jeito aqui. Pode ser o espaçamento em fileiras duplas, em fileiras únicas, mais espaçadas. A gente resolveu testar dessa forma aqui, primeiro porque o vento bate dessa forma, aqui no nosso viveiro. O vento nosso vem sempre de lá, então ele bate aqui desse lado do viveiro e a gente achou interessante manter dessa forma aqui, usando essas que estão aqui nas entrelinhas como apoio para essas daqui, para essas primeiras, tá? E o que acontece, pessoal? A gente não deixa simplesmente elas aqui e abandona elas aqui até a hora do plantio. A gente não faz o tratamento aqui nesses nossos saquinhos, por mais que eles estejam sem semente, nós fazemos o trato deles aqui como se tivesse uma planta. Ou seja, nós irrigamos todos os dias isso aqui, nossos saquinhos, tá? Nós catamos os matos das plantas espontâneas que vão surgindo por aqui. Por enquanto não tem nada, mas por exemplo, ó, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma. Ó, essa aqui, por exemplo, tá surgindo uma planta espontânea aqui, eu vou lá e cato.
Tô dando só exemplo, porque na verdade desse tamanho a gente não faz nenhuma catação, a gente espera elas crescerem um pouquinho mais pra gente catar. Então a gente não coloca elas aqui e abandona até a hora da semeadura. A gente faz o tratamento delas direitinho aqui, irrigando, catando, verificando se tá tudo ok, certo? Aí vocês podem estar fazendo outra pergunta, né? A capina manual de tirar os matinhos aqui, tudo bem, faz sentido, né? Porque não é interessante ter os matinhos aqui. Mas por que a gente mantém a irrigação disso aqui, mesmo não tendo plantas aqui nos nossos saquinhos, né? Porque é o seguinte, pessoal, o nosso esterco, ele estava num estágio muito bom de estabilização já, né? Chegando na fase de umificação. Mas ainda não estava completamente umificado, tá? Não estava completamente umificado. Só para vocês entenderem, pessoal, umificação é aquele último estágio da compostagem do nosso composto orgânico, da nossa matéria orgânica, tá? Que é o ideal para que a gente faça substratos. Então, ele não tinha atingido essa fase ainda. Então, nós preparamos nossos saquinhos de mudas aqui e mantemos a irrigação, porque para ele continuar esse processo de umificação, ele precisa de água. Então, a gente, enquanto não tem sementes aqui, nós vamos irrigando para que ele continue avançando com esse processo de umificação e fique num excelente estado para receber nossas plantas, para receber nossas sementes, tá? Bom, pessoal, então nossos saquinhos de mudas estão acomodados lá. As nossas sementes devem estar chegando nas próximas semanas. Então, vamos manter o acompanhamento. E quando chegar a hora da gente fazer o semeio delas, a semeadura das nossas sementes, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. E vamos conversar um pouquinho também sobre elas. Então, não esquece de se inscrever no canal para você não perder as próximas etapas. Deixe o seu like e deixe agora um comentário que você me prometeu. Não esquece de que a gente tem um clube de membros no canal. Por R$ 7,99 você tem acesso a vídeos exclusivos e um grupo que você consegue falar direto comigo e com outros produtores que também são membros do canal. Show de bola? Além disso, pessoal, aqui na descrição vai estar o link para você se inscrever e assinar um plano da Agriconline que vai ajudar muito você na gestão da sua fazenda, na gestão do seu sítio, da sua chácara, na gestão dos seus clientes, tá bom? Então, vai lá, se inscreve e usa o cupom Imperial para você ganhar aquele desconto especial. Show de bola? Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!